convívio social e meio ambiente. A cidadania é a expressão que indica a qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida da faculdade de usar e desfrutar seus direitos políticos no solo pátrio. O indivíduo, o grupo e a sociedade. Você é um indivíduo, isto é, alguém único, impossível de ser dividido. Tem características físicas, psíquicas e particulares que fazem com que o João, o José e a Maria tenham características diferentes um dos outros. No entanto, você faz parte de um grupo social. Família, escola, trabalho, lazer, política, religião, entre outros. Por sua vez, a sociedade é um conjunto maior, onde se encontram inseridos os grupos e as esferas sociais. As normas de conduta foram organizadas e padronizadas com o crescimento dos grupos e com o correr dos tempos em razão dos valores a serem resguardados. Das relações humanas, então havidas, nasceu o conceito de direitos e deveres. O indivíduo e a sociedade. O homem não consegue produzir todas as coisas que consome. Muitas vezes, só damos conta dos benefícios que a vida em sociedade nos proporciona quando esses nos faltam. E se os serviços de água e esgoto faltassem? Sem falar de pelo menos uma centena de outros serviços que usamos diariamente. Diferenças individuais. Cada um de nós vê, sente e interpreta os acontecimentos de maneira diferente. Isso ocorre em função de diferença na formação, vivência, cultura e personalidade. A sociedade tem todos os tipos possíveis de indivíduos, o que é muito positivo. Essa diversidade garante inovações e a criatividade. Graças a essas diferenças, a sociedade não estagna. Relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é a mola propulsora da sociedade moderna. A qualidade dos nossos relacionamentos e a capacidade de mantê-los são fatores determinantes do nosso posicionamento social e da nossa qualidade de vida. Sociedades com forte desenvolvimento das relações interpessoais são dinâmicas, mais cooperativas, tiram melhor proveito do trabalho em equipe e se desenvolvem melhor. Quando os anseios coletivos se somam positivamente às características individuais, temos o indivíduo ajustado, o verdadeiro cidadão. Quando a individualidade é antagônica às demais pessoas e ao bem comum, temos os conflitos. É dever de todo cidadão aprimorar continuamente seus relacionamentos interpessoais. O indivíduo como cidadão. Cidadão é o indivíduo consciente dos seus papéis na sociedade. Para que a vida em sociedade seja possível, foram criadas as normas de conduta, que prevêem nossos direitos e deveres como cidadãos. Os direitos e deveres do cidadão são determinados pelas leis e pelos códigos. Na sociedade brasileira, a lei máxima é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O trânsito é o maior ponto de junção entre os diversos grupos, segmentos e indivíduos de uma sociedade. É um complexo sistema do qual todos dependemos diariamente para nos deslocarmos, quer como motoristas, passageiros ou pedestres. Nosso comportamento no trânsito é regido por um conjunto de leis, contidas no Código de Trânsito Brasileiro e nos decretos e resoluções. Meio ambiente. A poluição. Pelo fato de estarem concentradas nos centros urbanos, grandes parcelas da população sofrem os impactos da poluição atmosférica e da poluição sonora. Os veículos e a poluição. Para movimentar os veículos queimam combustível.
álcool, gasolina e óleo diesel, jogando gases na atmosfera. Você não vê os gases, mas pode sentir seus efeitos. Ficam na atmosfera monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, aldeídos e chumbo. Hidrocarbonetos, HC, conjunto de gases que contém hidrogênio e carbono e podem provocar doenças no sangue. Óxidos de nitrogênio, NO, são gases que se combinam com o nitrogênio e o oxigênio do ar quente do motor. Na atmosfera, eles se oxidam e formam outro gás, o NO2, que irrita os olhos, garganta e nariz. Dióxido de enxofre, SO2. São gases que combinam com o vapor da água do ar, transformando-se em ácido sulfúrico que retorna à Terra em forma de chuva ácida. Aldeídos, AA. São gases gerados pela queima do álcool. Na atmosfera, eles se transformam em outros gases altamente reativos, provocando irritação nos olhos e crise asmática. Medidas para diminuir a poluição. Fazer manutenção preventiva e periódica dos motores, mediante as seguintes providências. Item A. Regulagem da bomba injetora. Item B. Limpeza, substituição dos bicos injetores. Item C. Inspeção dos sistemas carburante e de injeção eletrônica. D. Regulagem de válvulas. E. Inspeção dos tubos compressor e do escapamento. Componentes antipoluentes dos veículos. Canister. Dispositivo introduzido nos veículos nacionais a partir de 1990. Colocado na saída do tanque, absorve os vapores do combustível e os envia para a câmara de combustão, impedindo que estes gases se dissipem no meio ambiente. Catalisador. Localizado junto ao escapamento, ele converte boa parte dos gases tóxicos em gases inofensivos ao meio ambiente, anulando parcela considerável dos efeitos nocivos à saúde. Sonda lambda, conhecida como sensor de oxigênio, é componente do sistema de injeção eletrônica, posicionada junto ao escapamento. Injeção eletrônica. Reduz o consumo de combustível e a emissão de poluentes. É uma das grandes inovações tecnológicas da década de 90. A injeção eletrônica veio para substituir o velho carburador e agregar mais eficiência ao sistema de alimentação. Alternativas menos poluentes. Os biocombustíveis já fazem parte da busca por alternativas de combustíveis menos poluentes e de fontes renováveis, gerando grande interesse de pesquisa aprofundada em vários países. O álcool polui menos que a gasolina e a gasolina polui menos que o diesel. Gás natural ainda é pouco usado no Brasil, mas polui menos que os outros combustíveis. Óleos vegetais estão sendo testados como alternativa para melhorar o diesel. Uma forte tendência para os próximos anos dentro da indústria automobilística é a presença cada vez maior dos motores elétricos, que não emitem gases e são muito silenciosos. Poluição das vias de trânsito. O lixo que é atirado pelo condutor ou passageiro também pode ocasionar sérios acidentes. Imagine uma garrafa ou lata vindo em sua direção a 100 km por hora. Isso é uma infração média sujeita a multa. Seja prudente, não arremesse nada nas rodovias. Além de evitar acidentes e não agredir o meio ambiente, você estará colaborando para melhorar a qualidade de vida de todos nós e diminuindo a poluição ambiental das vias. Poluição sonora. A medida dos índices de intensidade dos sons é feita por uma unidade denominada decibel, dB. De 35 a 45 dBs, nível suportável para o sono e descanso. Até 55 dBs, a saúde não é afetada. Acima deste nível, provoca desconforto às pessoas, como fadiga, insônia e outros sintomas. Além de 90 dBs, a saúde é profundamente afetada, variando seus efeitos na medida do tempo em que a pessoa é exposta ao ruído.
A exposição ao nível de 120 dB ocasiona dores, provocando surdez nervosa irreversível. A utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só é permitida em nível de pressão sonora não superior a 80 dB, excetuando-se os ruídos produzidos por buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha ré, sirenes, pelo motor e demais componentes obrigatórios do próprio veículo. Infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro para o condutor que se utiliza do veículo para arremessar água ou detritos sobre os pedestres ou outros veículos. Atira fora do veículo ou abandona na via objetos ou substâncias. Usa no veículo equipamento com som ou volume ou frequência que não seja autorizada. Usa indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos perturbadores do sossego público. Conduza o veículo com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante. Transita com o veículo em mau estado de conservação. Conduza o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando, ou qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados. Consequências da poluição. Chuva ácida. A queima de combustíveis fósseis pelos veículos e indústrias libera na atmosfera dióxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, formando a chuva ácida que causa danos ambientais, como desfolhamento de árvores e contaminação da água. Destruição da camada de ozônio. O ozônio funciona como um filtro químico do planeta, absorvendo os raios ultravioletas do Sol. Alguns produtos químicos feitos pelo homem, como os CFC, halons e HCFC, estão destruindo esse ozônio protetor. Sem um filtro, mais raios ultravioletas estão atravessando a atmosfera e causando mais câncer de pele e doença dos olhos. Por isso, há enorme preocupação em banir completamente o uso de gases capazes de afetar a camada de ozônio que protege o nosso planeta. Efeito estufa. Entre as camadas que envolvem a Terra está a camada de ozônio, que se compõe de gás carbônico, metano, monóxido de carbono e outros gases capazes de reter o calor na atmosfera. São os chamados gases de efeito estufa e funcionam como uma estufa de vidro, dessas usadas para cultivar plantas. Esses gases são naturais e sempre foram emitidos por vulcões, queima de combustíveis, fósseis, entre outros. A atmosfera permite que a radiação infravermelha incidente sobre a superfície do planeta escape de volta para o espaço. Mas parte dessa radiação é refletida pelas camadas inferiores da atmosfera, de volta para a superfície da Terra, tornando possível a vida. Resultado: no último século, o homem tem contribuído em grande escala para o superaquecimento da Terra, ocasionando o efeito estufa. Conceitos finais. Poluição: qualquer alteração no meio causando prejuízos à flora, à fauna e ao meio ambiente. Poluentes: elemento que provoca poluição. Agentes poluidores: aqueles que são fontes de poluentes. Poluição qualitativa: presença de substâncias estranhas. Poluição quantitativa: variação na quantidade de substâncias já existentes. Catalisador: faz a filtragem química dos gases. Matéria-prima para a produção de álcool no Brasil: cana-de-açúcar. Veículo de transporte de produtos perigosos. Os veículos para transportar produtos perigosos, além de outras exigências, terão que ser dotados de painel de segurança e rótulo de risco, ambos normatizados e padronizados, sendo o painel retangular e cor alaranjada e o rótulo de risco um losango de cor determinada pela classe do risco principal. Classe 1. Explosivos. Exemplos: dinamite, nitrocelulose, pólvora, cordel acendedor. Classe 2. Gases. Exemplos: oxigênio, acetileno, GLP. Classe 3. Líquidos inflamáveis. Exemplos:
álcool, gasolina, querosene, benzina, acetona. Classe 4. Sólidos inflamáveis. Exemplos: enxofre, fósforo branco, sódio metálico, alumínio em pó, celulose, carbureto de cálcio, carvão vegetal. Classe 5. Substâncias oxidantes. Exemplos: água oxigenada, dióxido de sódio, bromato de potássio, perclorato de cálcio, nitrato de amônia, peróxidos, oxigênio líquido, oxigênio gasoso. Classe 6. Substâncias tóxicas. Exemplos: óxido de mercúrio, cianeto, acetato de chumbo, cloreto de cobre. Classe 7. Substâncias radioativas. Exemplos: urânio, tório, césio, cobalto, irídio, americio. Classe 8. Corrosivos. Exemplos: ácidos em geral, soda cáustica. Classe 9. Substâncias perigosas diversas. Exemplos: asbesto azul, dióxido de carbono sólido. Órgãos responsáveis pelo controle ambiental: IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. PROCONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. DETRAN, Departamento de Trânsito. DR, Departamento de Estradas de Rodagem. SMMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.